Quero agradecer a você por essa participação no meu canal, Padre José Rinaldo. É um canal de evangelização, graças a Deus. E ao mesmo tempo, solicitar a você que divulgue, compartilhe cada vez mais, use todos os meios sociais aí da internet e eu tenho certeza que assim vamos atingir muitas pessoas. Que Deus esteja sempre com você. Pois bem, nós vamos tratar hoje, neste vídeo, de um assunto importante que vem aí criando algumas discussões, a gente sabe disso, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. É uma carta de apoio aos perseguidos políticos brasileiros de 2019. Inclusive está aqui, eu posso mostrar para você, tirei uma cópia para analisá-la com cuidado, que tem o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, o CEPJ, e a Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP. Então, alguns pontos que nós vamos observar lendo a carta. Eu gostaria que isso ficasse assim, de um modo muito claro para nós que cremos, nós que somos cristãos, nós que defendemos a nossa fé, uma doutrina, nós que amamos, não é? Uma vez cristãos, nós temos a nossa vida voltada para Deus, na mesma condição de Jesus, né? Jesus é todo para o Pai e ao mesmo tempo todo para o outro, fazendo de sua vida um verdadeiro dom. E é assim que nós devemos ser. Então diz aqui a carta: a Pastoral da Juventude do Meio Popular do Brasil declara total apoio aos perseguidos políticos brasileiros de 2019. Em especial, teremos esses políticos aqui: o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado federal eleito, segundo a carta, democraticamente pelo Estado do Rio de Janeiro, Jean Willis. Então veja, é uma pastoral católica dentro da igreja que está se declarando aqui a favor de políticos. E esses políticos que não são verdadeiramente católicos. Por exemplo, Lula é um condenado por seus erros, né? Tem uma série de coisas aí que pesa contra ele. O Jean Willis, que de igreja católica não tem nada. No entanto, nós temos uma pastoral aqui da igreja que está se colocando na defesa deles. Mas vamos ver como segue essa carta. Diz aqui o grupo que escreveu: colocamos-nos contra a criminalização desses políticos. Então aqui não é a igreja que está se colocando contra a criminalização desses políticos, mas esse grupo aqui. E aqui chama Lula e Jean Willis de companheiros, né? O companheiro Lula, que cumpre prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba, e também o chamado, segundo a carta da pastoral, o irmão Jean Willis, que foi obrigado a sair do país. Não, ninguém obrigou Jean Willis a sair do país, saiu porque quis. Deixar o cargo de deputado federal, também deixou porque quis. Agora, isso é um problema dele, veja, é um problema daquele deputado sair do país, é um problema dele largar a condição dele de deputado federal, a missão que democraticamente, segundo o texto, foi dada a ele. Quer dizer, foi uma decisão livre dele, pelos motivos dele, pelas teorias dele. De qualquer modo, supondo que isso de fato tivesse sido verdade, não estaria na alçada da igreja entrar na defesa de A ou de B nessas condições, até porque a igreja não é um partido político. Depois, a igreja não é um sistema de advocacia mundano, não vai entrar nesses detalhes. A igreja lida pela tomada de consciência, pela transformação das pessoas, pela conversão das pessoas, a mudança de vida delas, né? E procurar o que está certo.
Existem muitas coisas na vida da juventude hoje que a pastoral deveria colocá-las em pauta, né? Para decidir e organizar nossos jovens que estão aí sendo perseguidos por muitas coisas, por muitas milícias, por muitas drogas, por muita prostituição, por tantas coisas que estão aí destruindo os nossos jovens. E não colocasse na defesa de pessoas, primeiro, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, pelo menos como busca pessoal. Segundo, porque estão realmente envolvidas, pelo menos no caso do ex-presidente aqui, envolvidas com roubos sérios, com problemas sérios de corrupção no Brasil. Seguindo a carta. Além dos dois, muitos outros ativistas foram perseguidos nos últimos tempos. Então vamos colocar aqui, ver na carta o que eles colocaram. A vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro, que foi executada, e após quase um ano de investigação, nenhuma justiça foi feita. Então Lula, Jean Willis e Marielle. Eu não quero entrar aqui na questão da grave ação contra a vida dela. Não é nesse ponto que eu quero entrar. Mas no fato de uma pastoral que tem uma responsabilidade católica muito grande, está preocupada aqui na defesa não da dignidade da pessoa, apesar de dizer isso aqui, mas de pessoas que não professavam a fé. Porque essa pastoral também poderia entrar na defesa de muitas outras pessoas por aí. E por que somente dessas? Por que tem que ser de pessoas que defendem uma ideologia de esquerda, seja lá do que for? Há muita gente sofrendo em todos os lugares. Mas por que tem que ser esses presos políticos? É um dado que tem que se perguntar e tem que se observar. Veja que o que está em jogo aqui não é a dignidade das pessoas. O que está em jogo aqui é a ideologia. Vamos seguir. Essa perseguição também se dá dentro das escolas, com o projeto Escola Sem Partido, que na prática é uma forma de criminalizar os professores que lutam pelo direito à educação, bem como negar aos estudantes o direito de se organizar e se mobilizar. Olha, está claro no texto da carta que o teor, né, mais forte, a base mais forte aqui é a ideologia esquerdista, socialista, comunista, o que quiser dizer por aí. O fato é que, tirando essa escola sem partido, dá ao aluno o direito de aprender de fato as suas disciplinas, aquilo que deve ser aprendido. Você é obrigado a engolir ideologias de professores que não têm motivação cristã nenhuma, que não têm vínculo nenhum com a fé e que apenas lidam com aquilo que amam e vão pregar aquilo que querem, e os alunos muitas vezes são forçados a ter que seguir determinadas ideias. É claro que a escola é também um lugar onde a pessoa aprende a debater. Portanto, isso deveria ser estimulado. Por exemplo, se um professor diz uma coisa que vai ferir aquele aluno, que o aluno responda. Quantas vezes eu entrei em debate em sala de aula com o professor quando eu fazia o ensino médio? Várias vezes. Se o professor, por acaso, estiver me escutando e vendo agora, ele pode saber disso, ele vai se lembrar disso. Principalmente nas áreas de história. Na área de história, quando falava sobre a igreja de modo especial. Eu entrava com questões, porque eu também lia e eu também sabia do que queria dizer. Então havia um debate lá dentro. Mas a coisa, quando se torna uma ideologia, mata. Porque às vezes você sonha, vai com uma coisa tão bela, parece tão bonito, mas olha, quando você abraça uma ideologia, você se fecha à verdade. Você se fecha, você só pensa de acordo com aquilo. É como viseira em animal. Você bota uma viseira em cavalo para quê? Para que ele não se espante na estrada e derrube a carga ou derrube o dono que está sobre ele. Então bota uma viseira do lado de sua visão. A ideologia faz isso, coloca viseira nas pessoas. Depois continua a carta. Somos parte de uma igreja em saída. Essa é uma expressão utilizada pelo Papa Francisco. De fato, eles colocaram aqui. Mas veja, pelo contexto da carta, essa igreja em saída dá a impressão de que não é saindo para evangelizar, mas saindo de sua realidade de igreja
em retirada dessa sua realidade de igreja para entrar numa realidade que não tem nada a ver. Vejamos. E ao sair, carregamos o profetismo de denunciar todas as formas de injustiças sociais e políticas que flagelam os mais pobres. Olha, isso existe. Isso existiu antes, em governos anteriores, como vai ser difícil deixar de existir. Porque, infelizmente, não é, a sede do poder massacra. Não é? Quem tem a sede do poder se corrompe e quem padece são justamente os mais fracos. Isso acontece, que não é o caso defendido aqui nesta carta. Então veja como os autores da carta usaram falsamente, não é, a palavra de Deus. Usam a bem-aventurança. Mateus 5, de 3 a 16. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus está se referindo aqui, de fato, a toda pessoa que vive na verdade, de todas as pessoas que padecem por causa da ilusão dos outros, das mentiras dos outros, da corrupção dos outros. Pessoas que sofrem fome, sede, sofrem nudez, toda sorte de desgraça por causa daqueles que estão no poder, daqueles que comandam, daqueles que fazem de tudo para destruir os outros em benefício próprio. Quer dizer, é uma forma de ação terrível, de busca interesseira terrível, que acaba destruindo o ser humano. São bem-aventurados todos esses que buscam a Deus, que têm sede de Deus, que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que se entregam a Ele, que confiam sua vida a Ele e que fazem de sua vida um dom. Esses bem-aventurados são, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus Cristo. Depois, todas as pessoas que fazem parte desse povo, desse reino, do reino de Deus presente no meio de nós. Ora, não é o caso aqui da situação em que se encontra, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve no poder, ele governou, ele explorou também, ele lucrou com tudo isso. É o que está aí para todo mundo ver, não é? Não é uma enrolação, são fatos, são dados. Então ele não está no campo dos que padecem, dos que estão sofrendo injustiça, dos que estão sem nada. Não, ele está no âmbito daqueles que se unem para explorar, para roubar o outro, para comprometer a vida do outro, para destruir a vida do outro, usando falsamente a ideia de bondade para enrolar as pessoas, na mesma lógica do que acontece, por exemplo, com Maduro na Venezuela. Convém pensar nisso. Seguiremos, diz a carta, o exemplo de nossa maior referência, Jesus Cristo. Eu diria, não a maior referência, deveria ser a nossa razão de ser. Jesus Cristo não é uma referência para nós. Não colocamos Jesus como mais um da história para nós. Ele é a razão de ser da nossa vida. É aquele pelo qual nós conquistamos a vida eterna. É o único caminho que nos conduz ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então Cristo não é uma referência como qualquer um teólogo, qualquer um filósofo, um pensador da história. Não, ele é a razão de ser da nossa vida, a condição única de salvação. Ele também foi perseguido politicamente, preso sem provas, julgado sem coerência, torturado brutalmente e crucificado. Olha o erro, olha a deturpação, olha a comparação de Lula com Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, que pastoral é essa? Está a serviço de quem? Está fazendo o quê? Que malefício é esse? Jesus Cristo, está certo que houve a perseguição política, houve também uma perseguição religiosa dos líderes de Israel. Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai, amou, fazendo de sua vida um dom, uma oblatividade em vista do bem de todos. Agora, o que é que Jesus Cristo queria? Antes de multiplicar os pães, pregou sobre o reino. Buscai primeiro o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. Então veja, Jesus Cristo se coloca como condição de ida ao Pai.
É a vida eterna aquilo que deve estar no nosso desejo, deve ser o objetivo da nossa vida. Veja que quando ele se coloca como comida, a partir do versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de São João, ele diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue viverá em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Ou seja, é a vida de Cristo, não é esta vida, é a vida de Cristo. Então, não pensar que nós fomos chamados para viver aqui, nós somos chamados para viver a vida eterna. Então, quando Jesus se coloca como condição absoluta de salvação, é perseguido. Olha, forjaram tudo para matar Jesus. Então, Jesus não foi político, Jesus Cristo não assumiu cadeira política, Jesus Cristo não estava fazendo luta de classes, não, Jesus Cristo não estava colocando pobre contra rico para vocês ficarem brigando. Ah, você tem dinheiro, tem que ser para mim, eu não tenho, então veio aquela vida de sofredores. Não, Jesus Cristo lutou pela conversão, pela mudança de vida. Se ricos e pobres se convertem, nós teremos aqui a possibilidade da fraternidade, a unidade entre as pessoas voltadas para Deus. Não é o objetivo de ter, mas o objetivo de ser segundo a própria vontade do Senhor. Acrescenta aqui uma palavra de Frei Beto, que diz: sou discípulo de um preso político. Não, eu sou discípulo do Salvador do mundo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Você é discípulo de Jesus Cristo. Frei Beto perdeu há muito tempo a direção da salvação através de Jesus. Esse testemunho faz com que o sangue dos mártires da caminhada banhe o chão, fertilizando e fazendo florescer pessoas comprometidas, segundo eles aqui, e essas pessoas comprometidas, citadas como exemplo, são essas, e principalmente aqui no texto, claramente, a Marielle, no Rio de Janeiro. Nunca devemos, diz eles, esmorecer, pois esses guerreiros e essas guerreiras de caminhada. Então veja, quem escreveu a carta não está numa caminhada segundo Cristo, a fé e a doutrina da igreja de modo geral, a fé e a moral da igreja, mas de acordo com a ideologia que professa. Então os guerreiros e guerreiras da caminhada da ideologia que eles defendem aqui, na qual estão inseridos Jean Willis, Lula, Marielle e companhia limitada. Então estão sendo os perseguidos, vejam, usam o Apocalipse numa interpretação negativa, podre, falsa da palavra de Deus. Usam aqui na íntegra, sendo perseguidos e passando por grandes tribulações, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Apocalipse 7:14, 22:14. Perceba bem a maldade na tradução do texto, na aplicação do texto. Quem são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Quem são aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Aqueles que morreram em nome de Jesus Cristo, os mártires. E são todos os mártires de todos os tempos. Não deram a vida por causa de A ou de B de qualquer jeito, não. São pessoas que, por causa de Cristo, perderam tudo. Perderam a vida, não trocaram Jesus por nada, não se venderam por política, não se venderam coisa nenhuma. Foram de Jesus Cristo absolutamente. E a única coisa que tinham em mente era a salvação própria e a salvação do outro. Se afastar de Jesus Cristo, jamais. Em todas as dificuldades e perseguições do contexto de Roma e de Israel. Na época do texto do Apocalipse, eles eram perseguidos. Por quê? Porque acreditavam em Jesus. Como muitos são perseguidos hoje, na Síria, por exemplo, na Nigéria, na China, na Índia, por causa de quem? Do nome de Jesus. Então veja, os presos políticos aqui citados não são por causa do nome de Jesus, porque professaram o nome de Jesus, porque foram profetas em nome de Jesus. Não. Foi porque pensaram em si mesmos, pensaram em coisas que são combatidas pela igreja. Então, aqui se defende uma igreja que abrace o paganismo, que se prostitua com aquilo que a igreja sempre destruiu. Tenha cuidado. Tenha cuidado com esse tipo de carta. Devemos ter cuidado com esse tipo de pastoral. E eu peço, inclusive, a quem escreveu, que repense a sua fé.
A Igreja Católica não é isso. A Igreja Católica não defende corrupto. A não ser que haja corruptos defendendo corruptos dentro da própria Igreja. A Igreja deve ser luz, sal da terra e luz das nações, combatendo o bom combate, sabendo que por esse mundo passa na direção da vida definitiva, que é a vida de comunhão com Deus. Peço a você que preste muito bem atenção em tudo aquilo que se escreve, mesmo saindo de grupos que se dizem da Igreja. Preste atenção. Você tem o Catecismo e tem a Sagrada Escritura. Agarre-se com esses dois livros. Faça deles um instrumento do seu dia a dia e da sua espiritualidade. Quando perceber que algo está saindo do seu objetivo, diga logo não. Seja fiel a Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja na sua vida para sempre. E como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, sigamos em frente. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.